Muito bem, estamos de volta. Hoje nós vamos dar continuidade às aplicações do princípio fundamental da dinâmica, ou seja, as leis de Newton sendo encontrada, aplicada, contextualizada em muitas situações do cotidiano, tá bom? Então a gente já veio falando sobre blocos encostados, blocos suspensos, presos a uma polia, situações de elevadores, né? Então hoje nós vamos trazer mais algumas situações dessa dinâmica. Vai envolver também a dinâmica do movimento curvilíneo, enfim. Fica aqui conosco que nossa aula tem um tema muito importante, uma aplicação muito importante nos dias atuais, tá? Então vou pegar aqui a nossa canetinha, a laser, nosso apontador, para a gente dar continuidade. Então, veja, hoje nós vamos falar sobre o plano inclinado, como que um bloco passa a se movimentar num plano inclinado com e sem atrito, tá bom? Vamos começar de maneira simples, sem o atrito, e vamos ver como é que isso funciona. Primeiro vamos entender o seguinte, como surgiu o plano inclinado? Na verdade, existe o eixo normal, né? Nosso eixo, nosso par de eixos x, y. Se a gente curvar esse eixo a alguma inclinação, seja para a direita ou para a esquerda, por exemplo, curvando esse eixo para a esquerda, para a direita, alguns graus, a mesma inclinação que a gente faz aqui é a mesma que vai ser representada por esse ângulo, né? Então, o nosso par de eixos fica agora assim, continua sendo perpendicular, tá? Mas a gente tem um movimento um movimento inclinado, oblíquo, onde o objeto, onde será colocado aqui, vai desenvolver um movimento talvez mais fácil, né? Seja na presença ou na ausência do atrito com essa superfície, tá bom? Vamos ver quais variáveis vão agora influenciar para com esse movimento. Então vamos imaginar um objeto sendo colocado aqui nesse plano inclinado e o seu movimento ele só pode acontecer nesse eixo x, né? Que por hora ele está aqui inclinado, tá? Então essa massa se move paralelamente a esse plano, nunca perpendicular a esse plano, tá? Então essa massa não vai ser superada assim pela força, nem pela normal, nem pelo peso, né? Tá? Então ele vai se movimentar sempre sobre, né, esse plano paralelo ao plano inclinado. Tá? Isso é muito tranquilo, você compreender. Vamos pegar um exemplo de aplicação desse plano inclinado para vocês verem. Então está aqui um bloco, aqui a gente vai colocar todas as forças, vai decompor as principais forças para você saber como usar. Estamos iniciando para uma situação de um plano perfeitamente liso, ou seja, sem a situação de atrito. Então esse objeto ele tem uma força de sustentação do plano para com ele. Lembra, força de sustentação de um plano para com qualquer objeto a gente chama de normal. Então tá aqui, força normal. Tá? A força peso sempre é orientada para baixo, sempre é vertical e para baixo. Só que essa normal, você percebe que ela está inclinada? O plano é inclinado, não é mais perpendicular, bonitinho como a gente conhece. Então o que vai acontecer é essa força peso precisa ser decomposta nos dois vetores que o compõem, né? O vetor PY, ou seja, é o P no eixo Y, e o PX, que seria o componente da força peso no âmbito X. Portanto, a gente percebe o seguinte, agora sim vai existir um equilíbrio vertical, ou seja, a força normal é equilibrada pela força PY e a força PX é aquela única responsável para fazer o objeto se movimentar, tá? No âmbito X. Lembrando que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo daqui. Se a gente fizesse uma relação aqui de congruência, esse triângulo ele seria congruente a esse porque tem esse ângulo em comum. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, vamos recordar algumas coisas. Tá aqui o que eu acabei de mencionar para vocês. A única força capaz de mover o bloco é aquele que faz ele mover paralelo à superfície. Então, quem é ele? É o Px, tá? Ou seja, seria a nossa força resultante, porque a força normal aqui ia ser neutralizada pela força Py, tá bom? Tranquilo? Vamos recordar quem é Py e quem é Px, tá? Perceba que o vetor Py é aquele que está colado ao ângulo. Então, Py é o P colado, ou seja, P cosseno. Aí aqui é muito tranquilo, né? Força peso é massa vezes gravidade. Então, se a gente quiser calcular o Py aqui nesse plano inclinado, é só fazer mg cosseno do ângulo. Como que isso fica para Px? Ora, se Py é o P colado, Px é o que não está colado, ou seja, é o sem a cola. Então, Px é a força peso vezes o seno do ângulo. Força peso é mg, né?
portanto Px é mg seno e Py é mg cosseno. Tranquilo? Muito bem. Então, a única força capaz de movimentar esse bloco, a gente sabe que é a força resultante, porque aqui a gente ainda não está considerando o atrito, né? Então, a força resultante é o nosso Px. Lembrando que isso a gente iguala ao princípio fundamental da dinâmica, né? A massa vezes a aceleração. Tá bom? Moral da história, eu vou pegar essa fórmula e eu vou igualar a essa, né? Para a gente encontrar algumas variáveis que são importantes. Vamos começar? Vamos pegar um exemplo. Um corpo que tem massa 10 kg, ele é abandonado do repouso num plano inclinado perfeitamente liso, ou seja, sem o atrito, né? Que forma um ângulo de 30 graus com a base, né? Como mostra essa figura. Portanto, calcule o que se pede usando a gravidade 10. Então tá aí, 4 perguntinhas. Vamos calcular Px, vamos calcular Py, vamos calcular a força resultante, que em outras palavras é o próprio Px, né? A gente já aprendeu. Vamos calcular a força normal. Força normal é a mesma coisa que a força Py. A gente também já definiu isso, né? E vamos calcular a aceleração. Moral da história. Essa questão mesmo que importava mesmo, né, no fim das contas, é descobrir a aceleração. Porque para descobrir ela, eu vou ter que descobrir todas essas outras, necessariamente. Tá? Então vamos lá. Py é P vezes o cosseno do ângulo, né? Então peso é massa vezes gravidade, ou seja, 10 vezes 10 vai dar 100. E o cosseno de 30, a questão aqui não informou pra gente, né? Mas nos dados do TD, nos dados da tua prova futura, vem lá essa tabelinha, né? Cosseno de 30, ou vem raiz de 3 sobre 3, não, sobre 2, né? Ou vem em decimal, assim, 0,87. Tranquilo? Então, 100 vezes 0,87, 87 newtons. Já achamos Py. Vamos Px. Px é P vezes o seno do ângulo, né? O peso a gente já sabe, a gente já calculou aqui, ó. O peso dá 100. E o seno de 30 é o seno mais fácil, a razão trigonométrica mais fácil de se aprender, né? É 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Então, metade de 100, 50 newtons. Tranquilo, pessoal? O item A já foi, né? O item B também e o item C. Porque a força resultante é o próprio Px e a força normal é o próprio Py, né? Então tá aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Como força resultante é o próprio Px, isso é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, tá aqui ele, ó. 50 é igual a massa 10 vezes aceleração, que é o que a gente quer descobrir. Ora, mas quem que multiplicado a 10 dá 50? Só pode ser 5. Então esse bloco desce com uma aceleração de 5 metros por segundo. Tá bom? Tranquilo? Então, dando as respostas finais, está aqui embaixo, né? Px é 50, Py é 87, a força resultante é 50, que é o próprio Px, a força normal é 87, que é o próprio Py, né? É o oposto ao Py, e a aceleração é 5. Tranquilo, pessoal? Muito simples, né? Esse caso nosso de plano inclinado sem atrito. Edson, caso apareça o atrito, como que eu vou trabalhar com ele? Vamos ver um exemplo? Agora, um plano inclinado com atrito. Vou aproveitar a mesma figurinha, vou mostrar a vocês que a tendência muito natural, normal, é de se abandonar esse corpo aqui em repouso e liberando ele, ele desça, né? Então, a força de atrito impede essa descida, tá? Impede essa descida. Então, essa força de atrito, ela é uma força vetorial contrária a Px, que seria a nossa força, até então, resultante. Agora, a nossa força resultante vai ser essa diferença de Px menos a força de At, tá? Para poder gerar esse movimento, né, de descida. Então, vamos colocar aqui, a única força capaz de mover essa força resultante é essa diferença de Px menos a força de atrito. É essa grande, né, evidência que aparece agora nesse caso, minha gente. Então, vamos mais uma vez calcular. Se a gente pegar os mesmos dados da questão anterior, que eu acho que nós vamos fazer isso, as fórmulas vão se parecer para Px e para y, coincidentemente. O que vai mudar agora é a força resultante, né? Força resultante é Px menos força de atrito. A única coisa que a gente precisa recordar aqui, dado algum tempo que a gente viu, é a força de atrito. Como que ela é calculada? Então tá aqui. Força de atrito é a força de contato, né, do objeto. Então, se é a força de contato, ela é uma força muito próxima, muito aparente à normal, vezes o coeficiente de atrito. Perdão, pessoal.
foi inevitável. Então, a força de atrito, mais uma vez, é a normal vezes o coeficiente. Ora, mas a nossa normal é a mesma coisa que PY, né? E PY é uma equação já fácil de se identificar. Então, tá aqui, ó, é PY vezes o coeficiente. Quem é PY? É mg cosseno. Agora é só multiplicar pelo coeficiente. Tranquilo? Nós vamos pegar agora todos esses dados na nossa próxima questão, tá? Vamos aproveitar mais uma vez a figura, né? Lembrando que agora é um plano com atrito. Px é uma força que se opõe à força de atrito para gerar essa força resultante, né? Então vamos ao exemplo. Mais uma vez, aquele velho corpo lá, ó, de 10 kg, abandonado no repouso, né, de um plano inclinado de 30 graus. Estou fazendo questão de pegar o mesmo exemplo para vocês verem se agora o bloquinho com atrito desce mais rápido ou mais lento. Pelo que você vem estudando, o que é que você acha? Ele vai descer mais rápido ou mais devagar? Exatamente, ele vai descer mais devagar. Então, nossa aceleração tem que ser menor que 5. Tranquilo? Diz que o coeficiente de atrito, ó, é de 0,25. Se você for uma pessoa mais curiosa, você quer saber como que surgiu o coeficiente de atrito? O coeficiente sempre é uma coisa assim, decimal. Porque o coeficiente é algo que está relacionado a essa altura com essa base. Uma prática experimental para a gente ver isso, a gente poderia pegar aqui uma tábua, um livro, alguma coisa do tipo, colocar alguns objetos aqui em cima. Eu já fiz essa prática em sala de aula, né? Com corretivo, borracha, moeda. E a gente vai levantando, vai erguendo aqui o livro. Na hora que o objeto entra na iminência do movimento, ou seja, que ele começa a se movimentar, a gente para, mensura essa altura aqui. Aliás, mensura essa altura, mede essa base. E ora, que razão trigonométrica se relaciona altura com base, cateto oposto com cateto adjacente? Exatamente. Você que ainda não viu, você vai ver aí logo no futuro. É a tangente. Então, a tangente desse ângulo, ou seja, é a divisão entre a altura pela base. Então, sabia? Se a gente fizer a tangente sempre de uma altura por uma base de algo que está inclinado, a gente vai achar o coeficiente de atrito daquela superfície. Tranquilo, não é isso? Pois muito bem. Se diz que o coeficiente de atrito é de 0,25, forma mais uma vez 30 graus com a horizontal e adotando a gravidade de 10. Vamos achar as mesmas perguntas. Aliás, as mesmas respostas para aquelas perguntas, tá? Calculando PY é P vezes o cosseno vezes agora o coeficiente, né? Porque PY é a reação contrária à normal e ela agora está influenciada pelo atrito. Então é 10 vezes o cosseno de 30. Na verdade, nós já tínhamos esse valor. 10 vezes 10 é 100, vezes 0,87 seria 87 newtons. Vezes 0,25 dá 21,75 newtons. Isso agora é a medida de PY, que é o mesmo que a normal. Ou seja, é como se a superfície estivesse, né, imprimindo essa força sobre o bloco, tá? Vamos calcular Px. Bom, Px não muda em nada, né? Px é o mesmo 50 newtons. P vezes o seno do ângulo. 100 vezes 0,5, tá? E agora vamos calcular a aceleração. Princípio fundamental da dinâmica, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mas agora eu estou com a situação de um plano com atrito. Então é Px menos a força que impede o movimento. Então é Px, ou seja, 50, menos a força de atrito, que é 21,75. Isso é igual a massa, que é 10, vezes a aceleração. Ora, 50 menos 21,75 dá 28,25. Opa, aqui tem um erro, né? Então 10 vezes A aqui é para ser 10A, tá, pessoal? Esse camarada, esse 10 vai vir para cá dividindo, então a gente vai dividir esse 28,25 por 10 e a gente vai encontrar 3,5 metros por segundo. Ou seja, a gente chega exatamente numa informação menor que a do exemplo anterior. O do exemplo anterior era 5, né? O objeto descia praticamente livre. Tinha um atrito, mas a gente não considerava. Considerando o atrito agora, a gente percebe que o objeto desce mais emperrado, né? Com menos aceleração. É realmente a prática do que acontece no dia a dia, né? Um veículo que desce uma rampa, uma ladeira, mesmo que sem engrenado em alguma marcha, ele vai descer, mas ele não vai descer com tanta aceleração do que se não considerássemos esse atrito. Tudo bem? Deu para compreender? Pois muito bem.
Vamos a mais um exemplo de aplicação, tá? Tá aí as nossas respostas, né? Vamos ver agora um plano inclinado agora envolvendo polias. Lembra que a gente já fez um exemplo com polias, mas numa superfície horizontal. Eu agora tenho um plano inclinado. Nós vamos mesclar, vamos misturar essas duas situações. Como que eu vou resolver isso? Preste bem atenção. A nossa pergunta é assim. Nesse sistema, abaixo, vamos desprezar a situação de atrito. Primeiro a gente sempre faz sim o atrito, né? E vamos adotar a gravidade de 10. Vamos imaginar que o bloco A tem massa de 2 kg e o bloco B, que é o que está suspenso, ou seja, não tem, né, força de atrito, aliás, também, né? Não tem atrito com a superfície, né? Não tem normal, vai ter força de tração e vai ter força peso, né? Ele vale 3 kg. Tá aqui, ó, essa questão mensurou esses dados pra gente, né? Se o seno de 30 é 0,5 e o cosseno de 30 é 0,86, determine. Letra A. O sentido do movimento do bloco B, ou seja, será se quando a gente liberar esse sistema, vamos supor que ele está em repouso, né? A gente vai lá e solta os dois. O bloco B, ele vai subir ou vai descer? Né? E qual é a aceleração do bloco A? A questão pede assim, mas a gente sabe que A está atrelado a B, pelo mesmo fio de tensão, né, de tração. Então, ambos vão ter essa mesma aceleração, tá bom? E, por fim, qual é a tração que une esses blocos? Quanto que está tenso esses fios? Olha que questão interessante. Vamos decompor as forças que envolvem, né, o nosso sistema. A gente sabe que no bloco B tem uma força vertical para baixo, que nós vamos chamar de quê? Força peso. Se o bloco é 2 kg, seu peso já dá para calcular, 20 newtons. Existe uma tração, né? Uma força aplicada a fios, que é a mesma tração que une ao bloco A. Como o bloco A agora está inclinado, vamos decompor as forças que a gente acabou de ver no exemplo do inclinado. A força de sustentação do plano com o objeto a gente chama de normal. Ela se opõe à força PY, né? Aí aqui é o ângulo, esse ângulo a gente não colocou, mas a gente sabe que é o mesmo 30 daqui, né? Por isso que é P vezes o cosseno de 30. PY é o P colado, né? Então, P vezes o cosseno de 30. Quem é esse cara? Esse cara é o PX. É o P vezes o seno de 30. Se esse é o P vezes o cosseno, PX é o P vezes o seno, tá? E que vetor é esse que a gente não intitulou ele? Ora, esse vetor vertical apontando para baixo é a força peso de A, tá? Por isso que a gente precisou decompor o peso em Px e Py, para existir um equilíbrio vertical e existir um equilíbrio horizontal. Tranquilo, pessoal? Vamos aplicar o princípio fundamental da dinâmica dos dois casos? Vamos. Para isso, vamos calcular logo algumas coisas importantes. PB a gente já calculou, o peso de B. Vamos calcular o peso de A, né? A massa de A é 2. Perdão, acho que houve uma inversão, né? A massa de A é que é 2 e a massa de B é 3. E aqui a gente inverteu. Mas tudo bem, vamos ver como é que a gente colocou aqui no slide. Então, 3 vezes 10 é 30 newtons. Tranquilo? Vamos para a situação. Vamos imaginar que o sistema se movimente no sentido anti-horário. Como assim imaginar? Vamos resolver, né, adotando esse padrão, esse eixo como referência. Se quando a gente começar a resolver, por exemplo, a gente descobrir a aceleração e ela for positiva, nós acertamos o movimento. Tranquilo? Deu para entender a dica? Se a gente começar a resolver essa conta nesse padrão, né, de orientação e a aceleração de negativa, a aceleração não vai dar negativa, porque aqui nós não temos uma situação de frenagem. A gente tem um sistema de um movimento que estava em repouso e ele vai começar a se movimentar. Então ele não começa freando, ele começa acelerando, né? Então, se der negativo, a gente inverteu o sentido. Então, na verdade, o sentido era o contrário. Deu para compreender? Pois muito bem. Se o sentido é esse, quem é que está ganhando, por exemplo, em B? Força-peso supera a tração, né? E em A? A tração supera Px. Tranquilo? Vamos anotar. Princípio fundamental para cada um. Para A, quem é que ganha? É T, né? Então, T vem primeiro, ó. Fica T menos Px. Igual, né? Porque isso aqui é a força resultante, a massa de A vezes a aceleração. Vamos aplicar o princípio fundamental da dinâmica em B. Como a gente está adotando esse sentido, quem é que ganha? Quem ganha é a força-peso, porque o objeto a gente está supondo que ele está descendo, né?
Então, peso de B vem primeiro, né? Menos atração, igual a massa de B vezes a aceleração. Tranquilo? Você que está chegando agora, que não pegou nenhuma dessas nossas aulas, você é bom dar uma olhadinha antes, porque você não vai entender de onde surge essa forma. Isso é o princípio fundamental da dinâmica, aplicado a cada bloco. Isso aqui é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aqui a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Agora nós vamos fazer o sisteminha, né? Envolvendo os dois. Equação em cima, equação embaixo. Tem algumas coisas que dá para cancelar, no caso a atração. Olha o que está sobrando. Está sobrando PB menos PX igual a soma das massas vezes a aceleração. Tá bom? Como a gente já tem PB e já tem PX, então vamos lá. PB é 20, né? Então 20 menos. Quem é PX? Dá para calcular, né? Se P é 30, P vezes o seno de 30. Quanto é o seno de 30? 0,5, né? Deixa eu ver se eu coloquei isso em algum lugar. Não coloquei, mas tudo bem. Então, 30 vezes 0,5 é 15. Portanto, tá aqui, ó. 15, tá? Então, 20 menos 15 é igual a 2 mais 3. Tá? Muito bem. Que é a mesma coisa que 3 mais 2. Ainda está naquele impasse, gente. Né? Mas eu acredito que a massa de A mesmo é 3 e a massa de B é 2. Tá bom? Muito bem. Finalmente, vamos terminar, né? 20 menos 15 é 5. 2 mais 3 é 5 vezes A. Ora, que número multiplicado a 5 vai dar 5? Só pode ser 1. Então, a aceleração desse sistema deu positivo. Isso quer dizer que nós acertamos na orientação que nós indicamos. Então, de fato, o que acontece com o bloco B? Ele desce. E o bloco A? Ele sobe. Tá bom? Pronto, a gente já deu a resposta do A, já achamos o B, só falta a tração. A tração você escolhe, ou pega essa forma, ou pega essa. Né? Todas têm tração, então vamos pegar essa. Quem é PB? PB é 20, né? 20 menos a tração, que é igual. Quem é a massa de B? Massa de B é 2, pronto. Aqui está comprovado, realmente está invertido, tá? A massa de A é 3 e a massa de B é 2. Tranquilo? 2 vezes a aceleração, que é 1. Ora, passa a ter para o segundo membro e vem positivo. Passa o 2 para o primeiro membro, vem negativo. 20 menos 2 é 18. Então, a tração desse fio é de 18 newtons. Tranquilo? Se você pegar a primeira fórmula, jogar os dados, você vai achar a tração no mesmo valor, 18 newtons. Tudo bem, pessoal? Plano inclinado com polias é interessante, né? Então, a gente percebe que a gente vai avançando, né? Tranquilo? Muito bem. Tá lá. Bloco B desce, a aceleração é 1 e a tração é 18. Deixa eu ver se eu coloquei agora um plano inclinado desse com atrito. Não, coloquei não. Mas eu coloquei um exemplo mais interessante ainda. Um plano inclinado envolvendo polia, né, pesos suspensos e um desses pesos preso a uma mola. Para a gente envolver uma outra força que nós estudamos, que é a força elástica, né? Que foi objeto de estudo de Hooke, David Hooke. Tá? Vamos decompor de novo. A massa 1 está presa a um fio, então tem tração para cá. Aqui, força peso 1 orientada para baixo. Esse peso 1 é decomposto em PY e PX. Isso a gente já está careca de saber. O ângulo que for daqui vai ser o mesmo que é daqui, né? Então, PY vai ser P vezes cosseno, PX, P vezes o seno. Agora, o que acontece com a massa 2? Está preso a uma tração e, do outro lado, está preso a uma mola. Uma mola que tem 40 centímetros de tamanho. Se em algum momento esse peso, esse M2 for puxado para cima, essa mola vai se estender, causando uma deformação, né? Sendo o contrário, se essa massa 2 descer, também vai causar uma deformação de compressão. E aí a gente chama isso de deformação X, né? Que isso é proporcional à constante elástica desse material. Então, conseguem perceber que sobre a massa 2 existem duas forças orientadas para baixo? A força elástica, né? Caso o objeto a gente entenda que ele está descendo, ou que esteja subindo, dá no mesmo, né? E a força peso do objeto também é orientada para baixo. Como que a gente vai resolver isso agora, hein? Vamos partir para a nossa pergunta. No sistema abaixo, vamos desprezar o atrito, né? A gravidade adote 10, sendo a massa de 1 30, a massa do 2 20,
a constante elástica. Então deve ser uma constante muito boa, que é um valor grande, né? Sabe o que isso quer dizer? 1250, precisa-se de 1250 newtons de força para causar uma deformação de 1 metro nessa mola. Ah, Edson, mas ela nem tem 1 metro, só tem 40 centímetros. Tudo bem, não tem problema. A gente converte esses 40 centímetros em metros, tá? Adote os valores também, como o seno de 30, 0,5, o cosseno de 30, 0,86. Agora vamos para a pergunta. Se o bloco 1 for puxado 20 centímetros para baixo e em seguida for liberado desse repouso, determine a aceleração alcançada pelo sistema, ou seja, quando a gente soltar isso aqui, porque essa bola vai ser puxada para cima, ela vai voltar, né? Então, esse sistema sozinho vai ser acelerado em quanto? E qual será a tração desse fio? É a grande sacada das questões da aplicação do princípio fundamental da dinâmica, essa aceleração. Tranquilo? Então, princípio fundamental da dinâmica para o bloco 1. O que é que a gente vai fazer? Vamos admitir, né, que quem vai vencer é a tração em detrimento da força Px. Por quê? Porque a gente está analisando a situação em que vai ser abandonado o objeto depois de puxado. Na hora que a gente soltar, realmente a tração vai puxar o bloco para cima, né? Então, tração menos Px é igual a massa M1 vezes A. Tranquilo? Agora vamos ver o que acontece com o bloco 2. O bloco 2 acontece o seguinte. Agora esse objeto vai descer, né? Porque tem duas forças puxando para baixo. Tá aqui elas se ajudam nesse sentido, né? P2 mais força elétrica. E elas se opõem à força de tração, portanto, menos tração. Igual a massa 2 vezes A. Tranquilo? Então vamos mais uma vez fazer um sisteminha dessas duas equações, agora um pouco maior essas equações, né? Vamos ver o que dá para cancelar, ó. Dá para cancelar tração com tração mais uma vez. Tá ficando então esse parênteses menos Px igual a soma das massas vezes a aceleração. Sempre depois da igualdade tem um termo mais conhecido já da gente, né? Ora, tem como calcular P2? Tem. Tem como calcular Px? Tem. Tem como calcular a força elástica? Tem sim. Então, vai ser fácil encontrar a aceleração. Vamos calcular quem é P1 ou PB, né? A gente estava acostumado a usar as letras, né? Nos slides anteriores. Então, ele tem 30 kg, né? 30 vezes 10, 300. Tá? Próxima, vamos calcular P2. A massa é 20, né? Então, 20 vezes 10, 200. Vamos calcular Px. Px, a gente viu que é P vezes o seno do ângulo, né? Porque o ângulo está aqui, ó. Então, colado a PY. Então, PY é P vezes o cosseno. E Px é P vezes o seno. Tranquilo? Ora, mas quem é o peso? O peso acabamos de calcular, 300, né? Desse bloco. Então, é 300 vezes o seno de 30, que é 0,5. Então, metade de 300, 150. Só está faltando calcular agora a força elástica para poder substituir na fórmula, não é isso? Então vamos lá. Lembra da força elástica? Força elástica, deixa eu dar uma ampliada para a gente ver melhor de perto. Força elástica é a constante vezes a variação de x, ou seja, a deformação dessa mola, né, em determinado eixo. Como ela está em pé, é a deformação do eixo aqui. Você lembra que na questão disse que foi 20 centímetros que ela foi deformada? 20 centímetros sendo transformada para metros, como é que ela se escreve? Se escreve 0,2, não é isso? Então, 1.200 vezes 0,2 dá 250 newtons. Isso é a força elástica. Agora vamos pegar todos esses dados e substituir nessa fórmula, tá? Então vamos lá. P2 é 200, mais força elástica 250, menos Px 150, igual a 30 mais 20, que são a soma das massas, né? Vezes o A. Veja que só sobrou o A. É o valor que a gente vai descobrir. Então, 200 mais 250, 450. Menos 150 dá 300. 300 igual a 30 mais 20 é 50, né? Portanto, 50 vai passar dividindo. Quanto é 300 dividido por 50? 6. Então, o sistema se movimenta com uma aceleração de 6 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Tendo a aceleração, eu posso jogar na fórmula que eu achar mais conveniente e achar a tração. É lógico que eu acho mais conveniente a menor, né? Então, T menos Px, que eu já sei, ó, 150,
é igual a M1, que eu já sei que é 30, vezes o A, que eu descobri agora, que é 6. Então, o que é que eu vou fazer? 150 está negativo, vai para o segundo membro positivo. Lá ele vai encontrar o resultado de 30 vezes 6, que é 180. Portanto, 150 mais 180, 330 newtons. Você pode confirmar esse resultado pela primeira forma como pela segunda. Tranquilo? Fiz questão de fazer também, mas não vou explicar não, que vocês sabem que sempre isso vai dar certo. Tá bom? Vamos para mais um exemplo, para a gente não ficar com uma aula muito extensa. Agora vamos lembrar o seguinte. Quando a gente estudou movimento circular uniforme, a gente percebeu que alguns objetos descrevem um movimento circular uniforme devido a algumas forças, algumas acelerações. Dentre elas, aquela que faz o objeto estar sempre voltado para dentro do movimento circular, nós chamávamos de aceleração centrípeta. Como agora nós estamos em dinâmica, sabemos que uma aceleração multiplicada pela massa desse corpo é o resultado de uma força que se atua sobre ele. Então, por que não estudar agora exemplos de aplicação da força centrípeta? Tá? Então, vamos recordar. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. É essa fórmula aqui que dá base de estudo para muito topógrafo quando vai construir, né? Quando vai construir lombadas, vai construir saliências. Saliências não, né? Saliências é mais o resultado, né, do dia a dia. Mas quando vai construir curvas e percebe o seguinte, se aqui a gente precisa de uma curva, que veículos trafeguem com uma certa velocidade, então não pode ter um raio muito pequeno essa curva, tem que ter um raio mais aberto, entendeu? Porque quanto maior o raio, né, maior a velocidade. Tranquilo? Muito bem. Então, se a aceleração é essa fórmula, para calcular a força centrípeta, basta multiplicar a massa do objeto pela aceleração centrípeta. A gente vê muito isso no dia a dia, né? O objeto, essa massazinha está se movimentando no movimento circular devido a um raio, devido a uma velocidade que foi lançada, assim como a própria Lua, né? Em um movimento circular em volta da Terra. A força que faz ela ser presa à Terra é claro que é uma força gravitacional, mas em algum momento ela também é igual à força centrípeta, que faz com que ela não se desprenda, né, desse movimento. A gente vê aplicações disso, por exemplo, nas lombadas. Por que é tão mais fácil para um carro passar, né, sobre uma lombada do que sair de uma saliência, sair de um buraco? Então a gente vai ver por quê, né? A gente vai ver que a força centrípeta é aquela sempre voltada para dentro da circunferência, né? Então a circunferência ficou aqui meio que para baixo. Então força centrípeta voltada para dentro, força peso do objeto voltada para baixo e a normal, que é a sustentação desse piso para com o carro, voltada para cima. Então perceba, a normal aqui é equilibrada por duas outras forças, pela força peso mais a força centrípeta, tá? Aqui é o contrário. É muito mais difícil um carro sair de um buraco, ele coloca sempre muito mais força do que nessa situação. Por quê? Porque agora tem duas forças puxando para cima, né? Então, é a força normal, a força centrípeta que é orientada para cima, porque agora a saliência tem o seu centro voltado para cima, né? E para baixo tem uma força peso. Então, para ele sair aqui, né, ele vai superar essa força peso, né? Em outras palavras, aqui seria normal menos peso, aqui seria peso menos normal, o resultado dessas forças centrípetas. Tá bom? A gente vai ver isso muito já no exemplo do globo da morte, no exemplo do looping, né? Quando os motoqueiros precisam descrever uma certa velocidade para poder superar o ponto mais alto e continuar o movimento. Isso vale para as montanhas russas, isso vale para os aviões de caça, que precisam fazer suas, né, acrobacias, malabarismos, né, no ar, e tem que descrever uma velocidade limite para isso. Então vamos ver um exemplo? Tá aí, o famoso globo da morte. Vamos ver como é que ele funciona, né? Não sei se vocês tinham curiosidade, eu sempre tive curiosidade como que isso é possível, né? Essa moto não se desprender aqui desse globo e conseguir descrever o seu movimento, né? Veja, aqui embaixo a força peso é orientada para baixo, mas o objeto está apoiado na grade do globo, que a normal é para cima. Então, a força resultante aqui seria normal menos força peso, né? Ou seja, força para dentro menos força para fora. Essa força resultante a gente sabe que é a força centrípeta, né? Por isso que o motoqueiro está nesse movimento. Nas laterais, o curioso é que a força peso sempre puxa ele para baixo, mas com pouca
pouca velocidade, vamos dizer assim, ele consegue superar isso aqui. Passando isso aqui, essa velocidade ela tem que continuar, pelo menos constante, até chegar nesse ponto, porque a partir daqui, a normal pode até zerar. Ou seja, a gente sabe que a normal é a sustentação do globo da superfície para com o objeto, né? Então, essa normal está voltada para baixo, assim como a força-peso está voltada para baixo. Você percebe como é muito difícil superar esse ponto? São duas forças puxando a moto para baixo. Então, se uma delas for zerada, a gente não consegue zerar a força-peso, a gente pode conseguir zerar a normal. Então, o cara vai ter a velocidade mínima possível para ele atingir e conseguir dar continuidade. Porque mesmo a normal aqui sendo zerada, esse cara não vai cair. Porque ele ainda tem um movimento, ele ainda tem uma quantidade de movimento armazenada. Então, a velocidade tangencial faria ele sair pela tangente. Mas isso não é possível porque existe, né, uma trajetória a ser percorrida. Então, ele desce simplesmente, né, mantendo constante o seu movimento. Constante é assim, a sua quantidade de movimento. Não é que sua velocidade é constante. Pelo contrário, as velocidades aqui são todas diferentes. Tá bom? Todas diferentes. A gente já viu isso no movimento circular uniforme. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Então aqui e aqui as forças laterais são bem diferentes do que acontece na situação de alto e de baixo. Então vamos colocar aqui no globo da Marte. Aqui, ó, força centrípeta voltada para dentro, força centrípeta voltada sempre para dentro, né? Então no alto eu tenho sempre que a força centrípeta é igual a normal mais o peso. Embaixo é o contrário, a força centrípeta vai ser a normal menos o peso. Sempre a força para dentro primeiro, né? Porque o objeto não cai. Ele também não sobe, mas ele tem a tendência de se permanecer em movimento centrípeto. Isso quer dizer que vence a aceleração centrípeta, tá? Aqui orientada para o centro. E nas laterais, a força normal é simplesmente a única força responsável para o movimento continuar existindo. Tá bom? Então, essa força normal é a própria força centrípeta. Vamos para uma pergunta? Se o globo da morte é uma atração circense, o motociclista ele deve imprimir uma certa velocidade à moto para que ele não se despenque, né, desse ponto aqui mais alto. Portanto, se a gente imaginasse que esse globo da morte tinha um raio de 4,9 metros, no lugar onde a gravidade é de 10, vamos calcular a menor velocidade possível que ele tinha que atingir a esse ponto para poder superar pelo menos esse quarto, né, de viagem, que a gente já sabe que aqui, ele chegando aqui, ele consegue descer, né? Ou seja, ele não precisa acelerar, ele acelera aqui embaixo. Zan, aí para, né? Zan, aí para de acelerar, entendeu? Então, a sua aceleração precisa acontecer até essa lateral. Então, calcule a menor velocidade possível para que ele passe pela parte superior sem despencar. Então, no ponto mais alto, a gente já viu que a força peso mais a normal é igual à força centrípeta. Ou seja, se ele passasse sempre acelerando, maior seria a força de sustentação do objeto, do globo para com ele. Mas a gente não quer isso. A gente quer reduzir ao máximo essas forças para se ter menor velocidade. Para mim ter uma velocidade mínima. Não precisar fazer isso com velocidades enormes, né? Isso sem falar que no globo às vezes entram 2, 3 motos, né? Então não precisa grandes velocidades, tá? Então quanto maior a velocidade, maior a normal, a reação do globo para com a moto. Então quanto menor a velocidade, menor vai ser essa normal. Portanto, se a gente diminuir ao máximo essa normal, ou seja, se a normal a gente zerar, a moto vai entrar na iminência, né, na iminência de desprendimento, vamos dizer assim, para com a normal. O movimento ainda vai continuar, a gente sabe disso, devido à velocidade ser tangencial. Mas a força centrípeta fica sendo igual simplesmente à força peso, né? Porque a normal é zero, lá no ponto mais alto, lembra? A normal mais o peso vai dar força centrípeta. Se a normal é zero, a força centrípeta é simplesmente a força peso. Ora, então ficou fácil. Qual a fórmula da força centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta. Qual a fórmula da força peso? Massa vezes gravidade. Se eu tenho massa de um lado, se eu tenho massa do outro, posso cancelar. Sabe o que isso implica dizer? Não importa se essa moto é pesada ou não, se é um gordinho ou se é um magrinho que está fazendo movimento, isso não importa. Vai ser possível. Tá bom? Então, de um lado, eu fico com a aceleração centrípeta, ou seja, velocidade ao quadrado sobre o raio. Do outro, eu fico apenas com a gravidade, né? Que as massas foram canceladas.
Se aqui a gente fizer cruz credo, vai ficar V ao quadrado igual a raio vezes gravidade. Então tá aqui. Velocidade ao quadrado é igual a quanto é o raio? 4,9. Quanto é a gravidade? 10. 10 vezes 4,9, 49. Se eu passar esse 2 para cá, ele passa tirando a raiz. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. Como nós estamos fazendo nossas operações no sistema internacional, essa velocidade está em 7 metros por segundo. Então você já está fazendo as contas aí, né? Traduzindo para quilômetros por hora, qual é a velocidade que o cara tem que no mínimo atingir para ele conseguir superar, de certa forma, o looping, né? De certa forma, o globo da morte. Só multiplicar isso aqui por quanto? Isso mesmo, 3,6. Então, 3,6 vezes 7, isso ia dar mais ou menos quase 25, né? Quilômetros por hora. Então, percebe? Não precisa uma grande velocidade. Tá vendo? Nem 30 km por hora, que é uma coisa irrisória hoje em dia, né? Ele já conseguiria superar. Claro, para um globo que tem esse raio. Se o raio for outro, quanto maior o raio, maior a velocidade. A gente sabe disso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá aí uma questão interessante sobre o globo da morte, né? Que costuma desafiar muitos estudantes nesse conteúdo. Vamos ao nosso último exemplo, tá? Nosso último exemplo que é sobre a lombada, sobre uma saliência. Um carro que passa sobre uma lombada, que tem raio de 200 metros. Vamos calcular a normal que a lombada faz para com o raio. Um automóvel que tem massa 600 kg, percorre um trecho de uma estrada, conforme a figura. Ao passar pela parte mais alta dessa lombada, sua velocidade é de 20 metros por segundo. Se a gravidade nesse local é de 10 metros por segundo ao quadrado, vamos determinar a força, né, da normal que a estrada vai exercer sobre o carro nesse ponto. Então, o que é que a gente faz? Só lembrar, a força centrípeta, essa forcinha verde aqui, ó, voltada para o centro, ela é o resultado de quem? Da força peso menos a normal. Tá certo? Então, tá aqui. Força peso menos normal é igual a força centrípeta. Ora, mas quem é força peso? M vezes G. Menos N, que é igual. Quem é a força centrípeta? É massa vezes aceleração centrípeta. Tá certo? Então, vamos baixar isso aqui, vamos baixar aqui, vamos substituir a aceleração centrípeta pela sua forma. Velocidade ao quadrado sobre o raio. A partir daqui já é interessante a gente substituir os dados, tá? Então, massa 600, gravidade 10, baixa o N, que é o que a gente quer saber, né? A força normal que a lombada está exercendo sobre o carro, é igual a massa 600 vezes, quanto é a velocidade do veículo? É 20, né? Lá naquele ponto mais alto. Então, 20 ao quadrado sobre o raio. Olha o raio quanto é? 200, né? O raio é 200. Muito bem. 600 vezes 10 dá 6.000, baixa menos N. Aí aqui a gente fez uma regrinha do cancelamento, bem simples. Quanto é 600 dividido por 200, pessoal? 3, né? Ó. 3. E quanto é 20 ao quadrado? 400. Tá? 3 vezes 400, 1.200. Então a gente passa 1.200 para o primeiro membro, ele vem negativo. E o N que estava negativo vai para o segundo membro positivo. Portanto, 6.000 menos 1.200, tá vendo? É aqui onde a gente diz que passar numa lombada dá a impressão de que você está, por exemplo, descendo no elevador, que você está mais leve. Então você retira, né, 1.200 newtons do seu peso real. Então a gente ia ter aqui um peso aparente. 4.800 newtons seria a força de sustentação da lombada para com o veículo. Se não existisse a lombada, esse valor era de 6.000. Tá bom? Se a gente fizesse um exemplo contrário, um exemplo de uma saliência, você vê que a gente ia ter que somar esse valor a mais. Ou seja, o carro coloca muito mais força para sair de uma saliência, de um buraco, né, do que passar por uma lombada. Tudo bem, pessoal? Eu quero agradecer a sua paciência, a sua atenção até agora. Nossa aula ficou um pouco extensa, mas foi muito importante, muito produtiva esse tema. Quero dizer a vocês que é importante vocês realizarem as atividades, né? Consta aí o seu TD da semana. Então, tente fazer as atividades para você colocar em dias, né, o conhecimento aqui aprendido. Muito obrigado, valeu e até mais.